porque mais são os filhos da desolada do que da mulher casada. Amplia o lugar da tua tenda e permita-os estender as cortinas da tua habitação. Não faça de forma restrita, alonga as tuas cordas e fortalece as tuas estacas, porquanto tu transbordarás para a direita e para a esquerda, e tua descendência herdará as nações, e fará as cidades desoladas serem habitadas. Não temas, porque tu não serás envergonhada, tu não serás confundido, porque tu não serás envergonhada, porquanto tu esquecerás a vergonha e lembrarás da honra, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe você poderosamente. Nós vamos nesse momento já de imediato entregar ao Senhor as nossas ofertas e as nossas primícias e os nossos dízimos. Nós estamos diante de um momento tão poderoso que o Senhor nos permitiu viver. Estamos preparando para receber as nossas crianças aqui na igreja, em nome de Jesus, a nossa escola. Temos um grande desafio pela frente. Segue o nosso desafio de levantar líderes, de levantar células que se multipliquem, líderes que entendam esse chamado. Mas nós temos também um desafio de liderar uma geração de crianças que o Senhor tem nos dado, uma escola. E nós precisamos, como igreja, juntos entrarmos nesse desafio de prepararmos o nosso tempo da frente, e esse aqui para receber nossas crianças. A igreja se prepara para isso. São 2 desafios, é um desafio duplo, mas nós cremos que o Senhor vai nos dar condições de fazê-lo. Amém, igreja? Amém? Então, nós estamos orando por isso, e cremos profundamente que o Senhor vai abrir as portas, e muito em breve, antes das nossas previsões, nós estaremos realizando as nossas celebrações ali na frente, e as nossas crianças estudando aqui com todo conforto e qualidade, e trabalhando para levar o reino de Deus a essa geração, desde pequenos, sendo criados nos preceitos do nosso Pai, no caminho do nosso Senhor Jesus. Amém? Se você vai ofertar, prepare a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia. Eu quero orar por vocês, e nós já estaremos em breve recebendo a palavra do Senhor para essa noite de domingo, tão fria, né? Um final de semana bem chuvoso aqui em Pelotas, mas estamos felizes com Deus, pela fidelidade do Senhor. Nessa semana chega a nossa Isabela, graças a Deus. Sexta-feira está chegando aí a Bela. Amém, Deus é bom demais. Amém. No sábado nós temos Rede Home. Tem algum jovem aí? Diga amém. Você que está em casa, você é convidado a estar aqui conosco no sábado às 19h45, e domingo às 19 horas temos nosso culto de celebração. Vamos orar, vamos consagrar ao Senhor as nossas ofertas. Papai, nós com toda seriedade, com todo compromisso desse mundo, nós pedimos a Deus a tua bênção sobre cada pai de família, cada mãe, cada discípulo comprometido com o teu reino, fiel a Deus nas suas finanças. Deus, queremos abençoar cada um que está em casa, que vai ofertar, que primicial, dizimar, aqueles que estão aqui também, que o Senhor possa, Deus, abrir o seu tesouro. Deus, nós clamamos por cada família, para que haja provisão, para que haja mantimento, para que haja sustento, para que haja criatividade, para que haja ousadia, para que haja, Deus querido, desejo de fazer diferença, de fazer diferente e viver o melhor de Deus, Pai. Nós abençoamos teus filhos, Deus, nós abençoamos a igreja, que em tempos de crise, em tempos de pandemia, em tempos de incerteza, nossa confiança está em Ti, num Deus que não falha, que não mente, o Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Senhor, o nosso Salvador.
Oh Pai, nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Você que está em casa, você pode fazer sua oferta pelo transferência, essa conta que está aparecendo aí na sua tela, em nome de Jesus, né? Ou Pix pelo nosso CNPJ, que está aí na tela também, em nome de Jesus. Você que está aqui, você pode ofertar, e depois nós já estaremos entrando na palavra dessa noite, em nome de Jesus. Eu quero estar perto de Ti, Senhor, do Teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a Ti, aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Grande eu sou. Jesus, Jesus. Glória a Deus. Eu quero estar perto, estar ao Teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a Ti, aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, aleluia. Eu sou. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Montanhas estremecem, demônios a fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou.
Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Pode tomar o seu lugar de assento. Aleluia. Deus abençoe vocês. Vocês que estão aqui com a gente, você que está em casa, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando um novo semestre. Essa semana nós marcamos a passagem para o segundo semestre do ano 2021. O tempo está passando, irmãos. Eu estava pensando, nós estamos no 4º semestre desta pandemia já. Aquilo que quando começou a gente ficava dizendo, né? Eu me lembro que alguém disse, vai durar até outubro. E nós dizíamos, tá maluco? Não tem como. Isso é rapidinho. Nós estamos no 4º semestre desta pandemia e o tempo está passando. E glória a Deus que nós estamos aqui. Amém? O Senhor tem nos cuidado. O Senhor tem protegido os seus filhos. Essa semana nós tivemos a perda na terra de uma discípula aqui da igreja, a Clarice Melo. Foi nessa semana e a gente fez o velório dela. E meus pêsames a toda a família, eu estava lá, eu fiz o velório. Foi uma dor muito grande, mas nós sabemos, e foi a palavra até que eu usei lá, né? Nós sabemos que a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos fala que Deus tem prazer na vida dos seus filhos, mas também quando os seus filhos retornam para Ele. Essa é uma esperança que nós temos. Mas irmãos, nós estamos no 4º semestre. Pegamos o 1º semestre de 2020, o 2º, o 1º de 2021 e agora o 2º de 2021. Já são muitos meses. E Deus tem falando comigo sobre isso. E eu creio que palavras geram atmosfera. E a atmosfera alteram o ambiente à nossa volta. Nós temos falado sobre Jesus, sobre a simplicidade do reino. Eu creio que sucesso, eu creio que ânimo, eu creio que desejo de fazer melhor, são decisões que a gente toma. A gente decide viver uma vida que honra a Deus e uma vida que manifesta a Deus. Amém? Nós podemos decidir, eu quero te convidar a decidir isso, a gerar sobre a tua casa, sobre a tua vida uma atmosfera à sua volta, que te faça viver um semestre poderoso. Amém? Um tempo poderoso de Deus na sua casa. Um tempo em que a gente entende o nosso chamado de Gênesis capítulo 1, versículo 26. A Bíblia diz, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre tudo que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Amém? E eu quero te convidar a entender isso. Deus nos criou, e essa semana deu muita repercussão a propaganda do Burger King, não sei se vocês acompanharam. Uma repercussão, digamos, dentro do mundo cristão, muito forte, negativa, pelo apelo daquela propaganda, a questão de sexualizar ou de trazer as nossas crianças uma ideologia maligna. E nós percebemos muita gente se manifestando, inclusive eu. Fiquei chateado com tudo que aconteceu, obviamente, porque nós amamos crianças, nós trabalhamos com as crianças, nós educamos crianças, e percebemos o que estava por trás disso tudo. Mas eu fiquei me perguntando o que nós podemos fazer.
mais do que entrar nas redes sociais e nos manifestarmos, que é importante, além disso, além de, como alguns falaram, deixar de consumir produtos do Burger King, é uma empresa declaradamente, totalmente declarado o seu ponto de vista, as suas crenças, ideologias antibíblicas. Claramente, um passeio nas suas redes sociais você vai perceber. Mas eu fiquei pensando o que a gente deve fazer como igreja. Qual é o maior barulho que a igreja precisa fazer, que nós precisamos fazer? E sabe, gente, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Entender o porquê Deus chamou a igreja e porquê Jesus morreu na cruz. E porquê que nós somos chamados por Deus. Sabe, coisas ruins acontecem, momentos difíceis nos sobrevêm. Mas Deus nos chamou como seus filhos para permanecer em Cristo. E viver uma vida extraordinária. Uma vida na presença de Deus, cheia de esperança, de ânimo, cheia de vida, de vontade de viver, de ter uma vida tremenda, de viver algo sobrenatural nessa terra. Posso ouvir um amém? O Evangelho não nos prepara para sairmos da terra. O Evangelho nos prepara para manifestarmos o reino de Deus na terra. O Evangelho nos prepara para sermos uma expressão do reino de Deus aqui. E nós precisamos entender esse chamado. E eu quero profetizar, Deus falava comigo, eu quero declarar que nós vamos viver este semestre, esse próximo semestre, as palavras que nós declaramos, a atmosfera que nós buscamos, nós vamos viver sobre a nossa casa, sobre nossa família, sobre essa igreja, em nome de Jesus, um tempo extraordinário de influência do reino de Deus na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. Agora, as suas palavras estão trabalhando em prol do seu futuro. Hoje, as nossas palavras, os nossos pensamentos estão edificando, estão construindo o nosso futuro. A perspectiva que nós temos, as palavras que nós lançamos, o compromisso que nós temos, estão construindo o nosso futuro. E nós podemos sim construir um semestre, um tempo, essa nova estação, de maneira a viver um tempo diferente. Eu não sei como é que está a sua casa, a sua família, como é que está a fé no seu lar. Como é que está a fé dos seus filhos. Como é que está a sua fé, o seu compromisso com Jesus. Mas você pode preparar a sua vida, a sua casa, para viver um tempo de força em Deus, de maturidade em Deus. As suas palavras e pensamentos estão desenhando, estão formando o seu futuro. E assim como Abraão teve a capacidade de preparar seus filhos, uma geração para abalar positivamente a terra. Nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, essa igreja, as nossas células, a igreja de Jesus, nasceu para abalar positivamente essa terra, para fazer diferença nesse lugar onde nós estamos, aonde nós trabalhamos, aonde a gente passa. Eu quero declarar isso, nós vamos viver um semestre extraordinário. Você vai viver um semestre abençoado na sua casa, com seus filhos, no teu casamento, na tua família. Em nome de Jesus você vai prosperar como família, vai prosperar em teus filhos, vai prosperar no teu casamento, a tua fé vai crescer, a tua abrangência no reino de Deus vai aumentar. Você vai viver sonhos extraordinários de Deus. Alguém recebe isso sobre a sua vida? Ora, é importantíssimo nós abrirmos a nossa boca e declararmos vida de Deus, novas expectativas. Nós não podemos deixar o tempo passar e simplesmente aceitarmos o que o mundo está tentando ditar como regra para nós. Afinal,
a igreja, a Bíblia chama a igreja de coluna e baluarte da verdade. É a igreja. Amém? Não, nós somos a igreja. Nós carregamos a palavra de esperança. Nós não podemos terceirizar a esperança para esse mundo, para um outro órgão. Não tem outra patente capaz de distribuir esperança e vida nesse mundo, senão a igreja de Jesus. E a Bíblia diz: para quê? Se o sal não serve para salgar, para dar tempero, para que o sal serve? Deus não me chamou para viver a minha vida, irmãos. Deus não me chamou para viver a minha vidinha pensando somente em mim. Deus nos chamou para sermos a sua igreja, coluna e baluarte da verdade. Nós somos o tempero para esse mundo. Nós somos a esperança para esse mundo. Ei, Deus nos chamou como igreja para manifestarmos vida. Gente, saber que existe uma pandemia, saber que existe um vírus, saber que existe uma crise, isso é óbvio, está na nossa frente, está acontecendo. Se ela existe, se ela existe, se ela está impactando as pessoas, isso não deve mudar a nossa maneira de esperar o melhor. Não é o fato da gente perceber algo acontecendo que pode nos roubar a expectativa do melhor, senão nós perdemos a fé em Deus. Deus não perdeu o controle. Esse momento não é um hiato onde Deus disse: opa, eu não sabia que isso ia acontecer, me desculpem, deixa eu me achar. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele segue sendo Deus. E nós seguimos sendo a igreja responsável por manifestar o poder desse Deus, a vida de Deus, por esperar o melhor. Alguém pode dizer amém? Nós precisamos ser esse povo. Nós precisamos entender o nosso chamado. Como eu falei, tenho falado, quem precisa de esperança é quem está sem esperança. A Bíblia disse: eu vou deixar para vocês um consolador. Quem precisa de consolador é quem está necessitado de consolo. Deus nos entregou, Deus nos chamou. Nós precisamos parar de trabalhar para a igreja. O nosso trabalho não é para fazer a igreja acontecer, o nosso trabalho é ser igreja. E como igreja influenciar esse mundo. Esse é o nosso chamado. Sermos a igreja de Jesus para fora. Sermos a igreja. Nós precisamos ser uma igreja forte? Óbvio que sim. Nós precisamos termos células fortes? Óbvio que sim. A nossa maneira de discipular, de cuidar. Para fora. O objetivo é que nós consigamos levar a cultura do reino de Deus para esse mundo. Não, Deus não está armando um plano para nos roubar dessa terra de uma hora para outra e deixar essa terra no controle desse mundo. Não. Não é isso que a Bíblia fala. Jesus disse: é chegado até vós o reino de Deus. Ele nos trouxe para essa terra e disse: dominem a terra, cuidem da terra. Eis que eu dou para vocês essa autoridade. Fez o homem a sua imagem e a semelhança, que eles tenham domínio. Repete assim comigo: domínio. Diga mais alto: domínio. Ele nos chamou, esse é o chamado da igreja. Nós não nascemos para sermos um povo excêntrico, nós nascemos para ser esperança, vida de Deus. Nós nascemos, Deus nos chamou para sermos a esperança para esse mundo. Esse é o nosso chamado. Pastores, líderes, pais, mães, empresários, filhos, esse é o nosso propósito. Esse é o nosso chamado.
adorar a Deus, amar a Deus e manifestar, seja qual for a maneira que Deus te entregou, manifestar o amor de Deus, a vida de Deus, a esperança de Deus. A nossa boca tem que manifestar a Deus. Enquanto está todo mundo à sua volta lamentando, nós precisamos ser aqueles que manifestam a esperança do reino de Deus. Nós somos o sal. Alguém pode dizer amém? Irmãos, a Dani já falou isso aqui até. Imagina que você pegue o saleiro. Já fez essa brincadeira no restaurante com alguém, não? Já não? Eu já fiz. Pega o saleiro, desenrosca e deixa ali quietinho. Cheguei, cai todo o sal no canto do prato assim. É bom? Óbvio que não. O sal não existe para ficar todo junto num lado do prato. O sal, ele tem função se eu espalhar ele. A igreja não precisa ter medo de viver nessa terra. Nós não precisamos ter medo de viver nesse mundo. Ah não, mas e se eu me espalhar, se eu me afastar? Não, nós precisamos estar em todas as esferas para que nós possamos levar o sabor, a esperança, a presença do Senhor. Nós precisamos levar o tempero de Deus, a vida de Deus, a graça de Deus a esse mundo. Alguém pode dizer amém? Esse é o nosso chamado. Deus nos criou para dominar a terra. Deus não nos criou para tirar dessa terra. Deus não nos criou para escaparmos dessa terra. Ele nos criou para dominar essa terra e aguardar o seu retorno e o seu governo nessa terra. Posso ouvir um amém? É fato, irmãos, deixa eu posicionar vocês. Adão recebeu essa autoridade e perdeu. Você que está em casa, Adão recebeu essa autoridade e não conseguiu contê-la. Ele perdeu pela desobediência, mas Jesus ele veio para devolver ao homem a autoridade. Por isso que ele é chamado de segundo Adão. Ele veio para devolver o que Adão perdeu. Ele veio para entregar à igreja esse poder. Ele veio para devolver aos homens a autoridade do reino, o poder sobre a terra. Ei, quero que você pense comigo. Quando Deus criou o mundo, e Deus criou os homens, a questão não era eu vou à igreja ou não vou, eu sou crente ou não sou. O domínio de Deus estava sobre os homens. O objetivo de Deus não é criar uma igreja. O reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus é uma nação. Amém? O reino de Deus não é uma igreja, gente. O reino de Deus é uma nação. O reino de Deus é um povo que transforma os lugares por onde passa, que deixa a sua marca, que deixa as marcas desse reino. E uma dessas marcas é esperança, alegria. Vai passar, as coisas estão melhorando, um novo tempo do Senhor está chegando. Para de profetizar o pior, o caos. Não, há um novo tempo, o reino de Deus está aí. E nós vamos ver Jesus falando sobre isso. Ele disse, Mateus 10:17, ide, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Forte esse aplauso a Jesus. E é por isso que Satanás não quer que você saiba sobre o reino. E é por isso que Satanás ama as religiões. Ele ama esse pensamento religioso. É por isso que Satanás, ele ama criar esse ambiente religioso. Mas Deus, ele enviou seu Filho Jesus para levantar uma nação. Qual foi a mensagem que Jesus pregou? Eu não vou demorar. Qual foi a única mensagem que ele pregou? O reino. Foi só isso que ele disse. É chegado o reino de Deus.
é chegado no meio de vós o reino. Ele disse: e eu darei a vocês as chaves do reino, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus não veio trazer um conjunto de regras evangélicas, Ele veio trazer a realidade dos céus. A oração foi: seja na terra como é nos céus. Aleluia! Esse é o nosso chamado. Nós não fomos chamados para serem os maiores líderes religiosos dessa época. Nós fomos chamados para sermos uma nação dentro de outra nação. O reino de Deus nasceu para ser uma poderosa nação. Jesus veio para dizer: vocês não estão entendendo, eu não vim brigar com as religiões, eu sou Deus. Nós não podemos ser a igreja que diz: não, esse mundo, nós não queremos esse mundo, não, nós não queremos esses lugares, nós não queremos essa política, nós não queremos isso. Nós queremos só estar na igreja juntinho, esperando o tempo da gente ir para o céu, e vai ser tão bom quando a gente for para o céu. E aí, aqui nessa terra, nós esquecemos de nos preparar e preparar nossos filhos para serem a expressão do reino de Deus. Não existe um reino sem que seus filhos entendam o seu chamado no reino. Jesus disse: eu te darei as chaves do reino dos céus. Não para vocês irem para os céus, mas para vocês trazerem o céu para a terra. Para você viver na tua casa, na tua família. Não é um pensamento egoísta, irmãos. Não é o que Deus tem para me dar. Eu represento um reino, uma nação poderosa. E o Brasil está precisando, Pelotas precisa urgentemente que a gente seja embaixadores desse reino. Amém? Deus nos chamou para isso, para manifestar o reino de Deus. A Bíblia diz, Mateus 4:23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Que evangelho é esse? Ele curava as enfermidades e as moléstias entre o povo e pregava o evangelho do reino. Qual é o evangelho do reino? Jesus veio para trazer esse entendimento aos próprios judeus. Parem de buscar um outro reino, é chegado o reino de Deus. Eu vim devolver a vocês a autoridade que vocês perderam no jardim. Isso é o reino, é o homem e a mulher de Deus, possuídos da vida de Deus, manifestando o reino de Deus. Amém? Deus te criou para te colocar em lugares estratégicos do reino, para você ser a expressão do reino de Deus nessa terra. E nós precisamos redescobrir essa mensagem, igreja. Óbvio que sim, eu como pastor, eu amo trabalhar com a igreja, trabalhar com pessoas, ver uma igreja lotada, células, estou desejoso de ver passar esse tempo e a gente poder ter mais liberdade, óbvio que sim, mas o reino de Deus precisa avançar. Ele disse: eu te darei as chaves do reino. Meu Deus, a gente não pode pensar que a gente pode viver qualquer vida ignorando essa verdade. Deus não me chamou para ser evangélico. Deus não me chamou para ser evangélico, Ele me chamou para ser do seu reino. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Nós precisamos ser a geração que manifesta o reino. O futuro não está na religião, não está na política, não está no emprego, o futuro está no reino de Deus. O reino de Deus é governo, diga comigo: governo, domínio, é território, é conquista, é influência. É a influência de um reino sobre um território, de um rei sobre um território. Eu estava olhando um episódio de uma série chamada
Vikings. E nós percebemos claramente quando um rei acessa um território de maneira apostólica. O objetivo desse rei é levar a esse território, primeiro dominar o território, então trazer para aquele território a cultura do reino que ele representa. Quando um rei, quando um povo com visão de conquista entra numa terra, eles não começam a se reunir num cantinho pequeno. Não, eles querem povoar aquela terra, eles querem transformar a cultura daquele lugar. E se for preciso, eles matam para isso. Pois bem, Jesus nos chamou. E a expressão apóstolos, eu já expliquei isso para vocês, não é uma expressão bíblica, não é um termo cristão. É um termo romano, um termo grego, que Jesus fez uso para dizer, o apóstolo era aquele líder que ia à frente, e onde um povo era conquistado, ele tinha o papel de levar a cultura do reino que ele representava para esse lugar. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse, vocês querem entender para que eu vim? Eu vim para que vocês sejam meus apóstolos, pode ser. Fez sentido para os discípulos. Eu entendi, então o Senhor nos chamou para que onde a gente vá, a gente leve essa cultura do seu reino. É isso. Eu não quero que vocês falem do judaísmo, eu não quero que vocês falem disso ou daquilo, eu quero que vocês falem do meu reino. Vocês são assim como a Grécia e Roma têm os seus apóstolos, eu agora faço de vocês os meus apóstolos. Agora vocês vão parar de pregar qualquer outra coisa e vocês vão dizer por onde vocês forem, é chegado nesse lugar o reino de Deus. Jesus chegou aqui, o reino chegou aqui. Vamos avançar, gente. Olhe para a sua igreja, para a sua célula, para a sua família, para o seu trabalho. E diga, o meu objetivo aqui é influenciar pessoas. A manifestar a vida de Deus. Avance. Você sabe por que nós estamos orando e crendo e temos convicção sobre a nossa escola? O avanço da nossa escola de educação por princípios. Por enquanto é de 2 a 5 anos, mas em breve nós teremos uma escola de 1º grau. Depois, com o 2º grau, depois faculdades, universidades. Eu creio nisso porque é o reino de Deus chegando. Enquanto o Burger King está trabalhando para destruir a mente das nossas crianças, nós estamos trabalhando para construir na mente delas um pensamento do reino de Deus. Nós estamos trabalhando para produzir nessa igreja, nos nossos discípulos, ainda que seja difícil, a simplicidade e o poder desse reino. Vamos avançar. Tome o seu lugar. Tome o seu lugar, diga, eu entendi, eu sou um apóstolo. Eu fui chamar, porque a Bíblia chama, vocês são embaixadores de Cristo. Vocês são representantes de um reino. Vocês não estão na igreja para pedir uma casa, um carro. Vocês não estão na igreja para pedir um emprego. Vocês não estão na igreja para pedir. Vocês têm que entender que isso faz parte do reino. Se você é do reino, o reino te supre. Se você entende o reino de Deus é próspero. Alguém pode entender isso que estou falando aqui? No reino de Deus não tem falta de nada. A sua casa é suprida, a sua família é suprida, os seus filhos são supridos, o seu casamento, você vai viver extraordinariamente aquilo que Deus tem para ti, porque no reino de Deus não tem falta de nada. Na religião pode ter. Aliás, a religião, ela é algo inalcançável, porque a gente sempre tem que pagar uma penitência a mais, a gente tem que fazer algo a mais, a gente sempre tem que fazer alguma coisa a mais para merecer o imerecível. No reino, o reino de Deus já chegou, e nesse reino você é próspero, nesse reino a sua família
deu certo, a sua casa, os seus sonhos em Deus vão acontecer, porque Jesus disse: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas, elas vêm com o reino. Isso que ele quis dizer. É a mesma coisa que você pensar assim, raciocina comigo. Imagina alguém representando um reino, ele vem enviado por um rei para uma terra, e chegar aqui nessa terra e chegar para os habitantes dessa terra e dizer: pois é, consegue um servicinho aí? Você não representa o reino, o rei de fulano? Sim. Ele não cuida de você? Não, pois é, me esqueci de falar sobre isso. Eu só vim. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Entenda o seu lugar no reino de Deus. Entenda o seu chamado no reino de Deus. Deixa a sua mente, deixa o Senhor ampliar a sua mente nessa noite. Nós estamos iniciando um novo semestre. Eu não estou dizendo que você não vai ter que trabalhar, buscar serviço, não é isso. Eu estou lhe dizendo que o Senhor, o reino de Deus, tem tudo que seus servos precisam para viver. Tudo. Criatividade, sabedoria, poder, domínio, governo. Se Ele nos enviou, se Ele está nos comissionando, o Rei patrocina, o Rei sustenta. Você está entendendo isso? Por isso que Ele nos enviou para essa terra. Ele não nos enviou para cá para nos tirar daqui. Como alguns creem que nós seremos, do nada seremos retirados dessa terra, e então essa terra vai ficar no governo desse mundo, e aliás é o futuro desse mundo mesmo, queimar no lago de enxofre, tudo vai dar errado, o mundo vai de mal a pior. Eu não consigo enxergar isso na Bíblia. Jesus disse: é chegado no meio de vós o meu reino, preguem esse evangelho do reino de Deus, e um dia eu voltarei para reinar nesse lugar onde os meus apóstolos prepararam para que eu reine. Amém? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem escolhas a fazer. Nós temos escolhas a fazer. Diante desse tempo que se inicia, nós somos poucos hoje aqui, mas nós podemos levantar um movimento do reino de Deus. Nós podemos liderar um movimento do reino de Deus. Nós podemos manifestar a verdade do reino, a alegria do reino, a vida de Deus. Homens do reino pensam diferentes. Você pode olhar, o reino ele nos dá, ele cria pessoas diferentes, é verdade. A gente percebe escolas nascendo dentro do reino. Nós percebemos a escola de Filipe, que disse para Jesus: não, Jesus, é impossível alimentar essa multidão, nem 200 denários seria possível para alimentar essa multidão. Mas aí nós vemos na mesma escola um outro discípulo chamado André dizendo: olha, realmente seria necessário 200 denários para alimentar essa multidão, mas como eu sou do reino, como eu entendi a matemática do reino, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, eu tenho alguns pães e alguns peixes aqui comigo, e eu entendi que na matemática do reino o Senhor pode fazer disso pouco que eu tenho, alimento para essa multidão. Esse é o pensamento do reino. Não é que a vida, os problemas deixam de existir. Existia uma multidão para se alimentar e era caro alimentar aquela multidão. Mas Filipe disse: nem 200 denários daria. Jesus esquece essa ideia. E André disse: não, realmente precisaria de muito, mas eu já entendi o que o reino veio trazer, o poder do reino. Então Jesus, um menino tem alguns pães e peixes aqui, e ele veio nos trazer, eu quero lhe entregar. Multiplica, faça a matemática do reino acontecer e alimenta essa multidão, Jesus. Quem nós somos? Nós somos da escola de Filipe ou da escola de André? Nós somos da escola da viúva que disse: eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu vou comer e vou morrer. Ou nós somos da escola do profeta que disse: Deus vai multiplicar o nada que você tem. O reino de Deus
precisa gerar em nós a cultura desses homens. Que a gente precisa olhar para a igreja que nós temos aqui, para os líderes que nós temos. Oh, aleluia. Você tem que olhar para você mesmo, para a tua casa, para os talentos que Deus te deu e dizer, olha, realmente, se eu fizesse uma matemática normal, isso seria muito pouco ou quase nada. Pastor, que diferença nós podemos fazer? Uma igreja pequena é a nossa, a minha família é pequena, pastor, que diferença eu posso fazer? Olha, mas se a gente olhar na matemática do reino de Deus, entender a cultura do reino de Deus, nós só precisamos nos colocar à disposição do Rei. Ele vai multiplicar o que nós temos, alargar o que nós temos, porque é interesse dele que seu reino se expanda nessa terra. Você recebe isso sobre a sua vida? Então pare de tentar viver com Deus como você vive nesse mundo. A vida com Deus é uma vida de fé, nós cremos. E eu quero declarar isso sobre nós, sobre essa igreja. Nós vamos crescer com aquilo que temos. Nós já temos o que nós precisamos para sermos uma igreja que manifesta o reino de Deus aqui nessa terra, nessa cidade. Eu quero dizer que a sua família é o canal que Deus quer usar para esse tempo. É a sua casa, é você com o que você tem nas mãos. É pouco, mas Deus vai multiplicar esse pouco, vai fazer disso um absurdo. Alguém pode dar um aplauso a Jesus aí? Jesus veio trazer a terra de volta ao governo de Deus, e passa por nós. Foi para isso que ele veio. A Bíblia diz, Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia. Um rei. Somos filhos do Rei. Essa é uma palavra que tem mexido no meu coração. Diante de semanas tão decisivas, de decisões tão importantes, decisões decisivas é ótimo, né? Decisões tão importantes. O Senhor tem me feito pensar, olha o que Ele disse, olha o que a Bíblia diz, porque um menino nos nasceu, e um filho nos deu, e o governo, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E Ele estenderá o seu domínio, o seu reino sobre a terra. Amém? Amém, gente? Ele nos chamou para isso. Deus te chamou para isso, meu filho. Nós somos representantes desse reino, igreja. Quando você vai convidar alguém para ir para uma célula, quando você vai convidar alguém para vir para a igreja, você tem que entender, meu Deus, eu represento um reino. Quando você encontrar alguém enfermo, você pode orar por ele. Quando você for encontrar alguém passando por necessidade, você pode liberar a paz, a vida, a prosperidade do reino de Deus. Se nós somos cidadãos do reino, nós temos direito à herança desse reino, a cura, a prosperidade, a vida de Deus, a esperança do reino. Nós precisamos manifestar o reino que nós servimos. Amém? O reino é uma nação, o reino é uma religião. Nações não têm membros, igrejas, religiões têm membros. Nações não. Nação a gente pertence. Deus nos chamou para pertencer ao seu reino. Deus nos chamou para manifestar o seu reino nessa terra. Amém? Nós vamos orar, fica em pé, vamos orar juntos. Vamos orar por esse novo semestre. Se nós somos representantes do reino, vamos liberar uma palavra de Deus para 2021 ainda. 2021 não terminou. Esse ano ainda não terminou, chegamos na metade desse ano. Há uma palavra de Deus para esse ano ainda. Você crê nisso?
É uma palavra de Deus para a sua família, para a sua casa, para este ano ainda. É uma palavra de Deus. Há algo do céu sobre nós. Eu queria te pedir para você se pensar nessa noite. O quanto a gente tem entendido e manifestado o reino de Deus. Ele disse: eu te darei as chaves do reino. Você que está em casa, eu te darei as chaves do reino. Eu quero convidar você a tomar posse disso nessa noite, a mudar sua mentalidade. O mundo tem os seus apóstolos, o mundo tem os líderes do seu reino, pessoas cuja intenção é promover aquilo que denigre Deus e que tira Deus do centro. É o nosso chamado, levantarmos a nossa voz e sermos uma igreja relevante. Por favor, tem alguém aqui que está me ouvindo? Alguém aqui está entendendo o que eu estou dizendo? O reino de Deus não é uma igreja, não é uma religião. O reino de Deus é você, possuído dessa esperança, olhando para a sua vida, para a sua família, olhando para a sua cidade, olhando para onde você vive, dizendo: Deus, eu posso transformar isso aqui. Eu posso transformar. Eu posso me doar mais por este reino. Não vai te faltar, irmão. O fato de você cuidar do reino, ao contrário, Deus vai abrir as portas. O reino não fica devendo nada para ninguém. Você crê nisso? Vamos orar juntos. Vamos ter uma oração profética, liberar uma palavra de Deus sobre esse ano ainda, sobre a sua família, sobre este semestre, em nome de Jesus. Vamos. É chegado até vós o reino de Deus. Eu dou a vocês as chaves do reino. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Eis que eu vos dou poder e autoridade para pisarem em serpentes e escorpiões e todo o poder das trevas, e nada, absolutamente nada vos fará dano, se vocês estiverem na missão do reino. Vamos. Comece orando pela sua família aí, pela sua casa, pelos seus filhos, orando pela igreja na qual você faz parte. A igreja é um centro de treinamento do reino de Deus. O reino não existe para a igreja existe para o reino. Tudo que fazemos como igreja existe para manifestar o reino, para preparar a igreja para manifestar o reino. Vamos, tome posse dessa chave. Ei, quantas pessoas, talvez você que está aqui hoje, talvez você que está assistindo essa palavra, você está bloqueado, travado, você está decepcionado, magoado, você está vivendo uma vida presa, porque discorda de algo, porque não concorda com isso ou aquilo. Supera, meu filho. É chegado no meio de vós o reino de Deus, aleluia. É chegado o reino de Deus, aleluia. Supera, balança as tuas calças, bate os teus pés, deixa para trás o que tem que deixar, prossegue. É chegado o reino de Deus, aleluia.